Oiê! Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma live de toda quarta. Deixa eu escrever um comentário aqui enquanto vocês vão chegando. Escreva basta. Oiê! Quem tá chegando aí? Gente, tá frio aí onde você tá? Tô fixando o comentário. Aí. Eu tô morrendo de frio. Tô com frio. Da onde você fala? Eu tô em Florianópolis e eu tô morrendo de frio. Como tá aí? Muito frio, Evelyn. Você tá perto de mim, né? Você tá perto daqui. Tá aqui no sul do mundo. Escrevam aí no chat da onde você fala. Que hoje a gente vai mergulhar na dependência emocional, hein? Orleans, Santa Catarina. Rio de Janeiro, carioca tá morrendo de frio, né? Eu vi os memes, a galera, 18 graus, o povo com frio, assim. Curitiba é frio, já morei muito tempo aí. Frio em Santo André. Eita, Dani. Frio, frio, frio. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Tá rolando uma frente fria aí. E aí que hoje a gente vai conversar sério pra gente esquentar, né? Vamos esquentar esse negócio dentro da gente? Ai, minha nossa, tô bem aqui chorando porque consegui me livrar de narcisista. É triste ao mesmo tempo, preciso curar. Isso, Paty, tá no lugar certo. Em nome de Jesus. Moro no interior de São Paulo. Deixa eu ver se eu desliguei aqui. Desliguei. Coisa boa! Coisa boa. Tô animada. Vocês viram que eu vim de festa junina hoje? Então hoje a gente vai dar aquele mergulho na dependência emocional, porque sabe... A gente precisa desmistificar umas coisas, facilitar a nossa vida. Deixa eu dar pausa na nossa música. A gente precisa facilitar... Dei play de novo. A gente precisa facilitar a nossa vida pra gente começar a entender algumas coisas. Inclusive, a gente vai começar a entender o porquê que a gente se conecta e se conectou lá com aquele narcisista que alguém comentou aqui, sabe? Porque chegou a hora da gente olhar pra gente. Quando a gente começa a falar de dependência emocional, quando a gente começa a falar de autoconhecimento, quando a gente começa a mergulhar em romper padrões familiares, a gente vai começar a ver que muitas coisas, se não todas, estão dentro de nós. 34 anos casada com narcisista, consegui divorciar há 1 ano. Melhor coisa que eu fiz, eu acredito. Você deve ter aprendido muitas lições ali. E só deu conta de sair quando estava pronta, quando a lição estava aprendida. E é por isso que você sente a vida decolando, porque finalmente. Então, bora, tá? Aqui, o que tá rolando, tá? Toda quarta-feira tá tendo live. Essa é a da terceira semana e vai ter sempre. Que é pra você começar a se aprofundar. E o que tá rolando nesse Instagram? O movimento Basta. Pra quem que é esse movimento Basta? É para aquela mulher que decidiu dar um basta. Ela se indignou na vida dela. E ela quer dar um basta nas situações, nos padrões familiares, naqueles sentimentos ruins, naquela sensação de vazio. Ela cansou. Ela se indignou com a própria vida e, cara, não quero mais isso aqui. Eu vou em direção ao novo. Porque a gente não precisa ficar muito tempo patinando, né? E o que a dependência emocional tem a ver com isso? Com absolutamente tudo. Porque o que rola na nossa vida? Vão comigo, tá? Vou até pegar uns bonequinhos hoje que eu tô muito animada. Pera aí que eu tô pegando uns bonecos aqui. Peguei uma menininha e vou pegar um carinha aqui também. Achei. Quando a gente tá num relacionamento, que a gente vai falar de dependência emocional, quando a gente tá num relacionamento, aí a gente é acionado de todos os lados. A gente é o nosso calcanhar de Aquiles, sabe? A vida vem apertando a gente, mas quando aperta ali no coração, ali no relacionamento, dói. Ai, como dói. Eu não quero terminar, mas assim, sinto que ele não me vê, que ele me vê como útil e eu cobro mudanças, ele não gosta de reclamações, é um ciclo. Josi, você vai entender tudo aqui. Você vai entender tudo que tá rolando. Relacionamento é o nosso calcanhar de Aquiles, porque pega no nosso coração, porque dói, porque a gente sente mesmo, sabe? E mesmo que a gente tente fugir,
Onde a gente vai, a coisa vai atrás, não é? Então a gente vai falar de dependência emocional e o que rola no relacionamento, tá? Então você tá lá no relacionamento, você é a mulher, ele o homem, mas pode ser mulher, mulher, homem, homem, tá? Vamos para as compreensões aqui, pra gente entender o que é a dependência emocional, pra você ver o que isso tudo tá querendo te mostrar. Então dentro de um relacionamento, rola uma simbiose. Rola um negócio assim, que primeiro a gente se conhece, somos dois, não é? Duas pessoas, cada um no seu mundo. E quando a gente se conhece e começa a se relacionar, a gente parece que vai se embolando, sabe? A gente vai se enrolando. A gente vai fazendo assim com a pessoa, não é? Tem hora até que a gente não sabe nem aonde a gente termina e onde o outro começa, sabe? A gente, às vezes, esquece até quem é a gente no meio do relacionamento. Parece que você nem sabe mais o que você gosta direito, você meio que começa a confundir com o que a pessoa gosta, porque você vai ficando mais parecida com a pessoa, vai se entrando numa simbiose com o que a pessoa gosta, com o que a pessoa não gosta, aí de repente você pisa em ovos, dependendo da pessoa, e aí você passa a vida pisando em ovos e se deixando de lado e as coisas vão acontecendo. O que a gente está fazendo aqui? Construindo uma linha de raciocínio. Então, dentro de um relacionamento, acontece isso, simbiose. A gente se enrola com a pessoa, se enrola, se enrola, se enrola. E aí a gente começa a perder o fio da meada. E nesse enrosco, muitas das vezes, e por que esse enrosco acontece? Porque a gente está se relacionando, porque a gente está conhecendo, porque a gente está projetando o nosso olho no mundo. Então vamos por partes. A mulher, você vem de uma história lá num contexto do seu pai e da sua mãe, do casamento que você assistiu deles, daquele mundo todo que veio de lá. Você, mulher, é o resultado de tudo aquilo que aconteceu lá. E a gente tá falando o que aconteceu lá é o quê? É o seu pai e sua mãe, as relações, como eles se relacionavam com eles, com a família, com eles mesmos, no casamento, como eles se relacionavam com o dinheiro, com o trabalho, com o mundo, com os outros. Tudo é relacionamento. E você assistiu de camarote aquele relacionamento lá. Então, quando eu tô olhando pra lá, eu tô olhando pra minha família de origem. Pai, mãe, avós, bisavós, histórias e tudo que aconteceu lá. Eu sou um resultado. Você é um resultado daquilo lá. Um produto do meio, sabe? Você é o resultado daquilo que veio de lá. Até que se prove o contrário, que é o que nós estamos fazendo aqui, tá? Você foi criada, programada para isso que você vem fazendo. Se lá falaram que você era muito desastrada, quem sabe você tá acreditando até hoje. Se falaram que se você foi muito criticada, talvez você se critique muito até hoje, seja perfeccionista e tenha várias questões aí, conhecidas. A gente já vai falar mais sobre isso. Você, mulher, é produto de uma família que veio antes, de uma programação. O que é uma programação? O jeito que eles pensavam, o sistema de crenças deles, a forma, o formatão deles. É como se quando você nasce, eles te dão um óculos. Aí você veste o óculos, não tem nenhum óculos aqui pra colocar. Você veste o óculos e a partir daquela lente você enxerga o mundo daquela maneira. Quem sabe você veio de casa porque você assistiu lá, de repente, um relacionamento que não era muito legal, uma mulher que estava sempre mais irritada, mais brava, que mandava na casa. De repente você teve um pai omisso, um pai ausente, um pai que não te dava a segurança que você desejava, um pai que se silenciava frente à mãe, ou que era um pai violento, seja como fosse. O desequilíbrio que aconteceu lá, você teve uma programação. Então, provavelmente, se você tem relações muito difíceis, você veio de lá quebrada. Quebrada como? Insegura, com medo, com baixa autoestima, se desvalorizando, se humilhando. Porque se você foi muito criticada por alguém na sua infância, é natural que você se sinta insuficiente. Porque parecia que tudo que você fazia não era o suficiente para aquela pessoa.
E você dava o seu máximo lá. E ainda assim parecia que não era o suficiente. Então, lá dentro de você tem uma dor, como se uma vozinha lá dentro falasse assim o tempo todo. Não é bom o suficiente, não. Aí toda hora você tá duvidando de você. Toda hora você acha que a pessoa que você se relaciona prefere a outra. Você entra em comparação com outras mulheres o tempo todo. Você tem dores que você carrega. Então veja, você veio de casa com um óculos, uma lente, baseada em tudo que você assistiu e na forma que você foi programada. Certo? Tudo isso faz parte de quem você é até então. Até então. Então, uma menina que veio com muitas feridas emocionais, uma menina que veio com desequilíbrios emocionais. Porque imagina lá na cena que você é filha de uma mulher braba, que mandava na casa, e de um homem mais omisso. Você aprendeu que a força do masculino é com a mulher, e aí você virou uma grande fazedora. Sabe aquela mulher que faz? Que tá sempre o tempo todo fazendo, dando mais do que recebendo. Uma mulher que tá sempre olhando e observando tudo e todos e se deixando de lado. Uma mulher que tá sempre insegura, em estado de alerta. Uma mulher que tá sempre antenada, que tá sempre ansiosa, que tá sempre exausta porque tá carregando o mundo das costas, tá olhando pra tudo e pra todos e se deixando de lado. Em geral, o corpo começa a chamar você de volta, começa a dar cistite, começa a dar dermatite, começa a dar candidíase, começa a ter um monte de dor de cabeça, um monte de sintomas que é pra ver se você acorda e olha pra você. Então, imagina que você veio com essas dores de casa, certo? Porque todo mundo veio com dores de casa, porque alguma coisa você entendeu errado e alguns ajustes na sua lente você vai precisar fazer. Ótimo! Só que aí tem o cara, né? Tem o cara. Esse cara também é o produto... A Josi, ansiosa, reativa, controladora, crítica. Ótimo. Tá entendendo, né? A gente tá vindo desse lugar. E aí, esse homem aqui também é um resultado de uma família. De um sistema de crenças, de como eles acreditam que a vida é, de como ele acha que o mundo é, de como ele foi criado, o quanto ele se sentiu seguro ou não, o quanto ele teve medo ou confiança, o quanto ele se sentiu potente, o quanto ele tinha espaço ou o quanto ele se sentia humilhado. Ele também viveu coisas. Esse homem também carrega muitas coisas dentro dele. E aí? Que um belo dia vocês estavam lá não sei aonde, se encontraram e... Ai, deu aquele negócio, né? E aí vocês começaram a se relacionar. Importante você saber, tá? Que uma pessoa quebrada, emocionalmente falando, nunca vai se relacionar com uma pessoa inteira. Então, se você olha para essa pessoa e vê que ele tem sérios problemas... Você vai entender que aqui também tem, sabe? Se você é aquela que tá apontando os defeitos desse homem aqui, vou te contar que você também tem. Se você se relaciona com um narcisista, que nada mais é do que um homem profundamente ferido e que tá projetando as feridas em você, você vai entender a dependência emocional. Que você também tem e é por isso que virou esse bololô que virou na sua vida. Porque veja, um belo dia esse homem veio lá da casa dele e você veio lá da sua casa, 2 mundos, 2 lentes, 2 óculos, certo? E vocês começam a se relacionar. Imagina que você veio de casa ali, como a Josi falou, crítica, perfeccionista, controladora, certo? Uma mulher que veio de casa, crítica, controladora, sabe? Aquelas mulheres zona trator? Normalmente o match do século é com quem? Com homens meninos, com homens feridos, com homens que estão procurando uma mãe, sabe? Procurando alguém para controlar tudo. Porque eles se sentem inseguros, eles se diminuem, eles não sabem o próprio valor, eles têm baixa autoestima. Aí chega essa mulher... Cara, ela chega aqui pra resolver essa vida aqui, sabe? É aquele, nossa, a mulher que veio de casa fazendo tudo, a fazedora,
Ela se sente útil quando ela encontra esse homem, porque ela agora tem um monte de coisa pra fazer na vida desse homem, pra arrumar a vida desse homem, sabe? E ela se sente maravilhosa. O começo desse relacionamento é surreal de bom. Porque ela se sente útil, lembra? Porque ela aprendeu lá na infância dela que ela é amada pelo que ela faz, não por quem ela é. Então é natural que ela vai virar uma fazedora e ela precisa de um homem. Você acha que ela vai enrolar, se relacionar com um homem incrível e pronto? Porque daí ela não vai ter utilidade. Ela não vai se sentir amada. Porque ela precisa provar, fazer. Então essa mulher que vem com essa dor de casa, ela precisa arrumar um homem que precisa de ajuda. Praticamente ela vira um centro terapêutico, sabe? Um centro de reabilitação. E é onde a maioria das mulheres estão. Porque elas aprenderam em casa a serem as fazedoras, então elas têm que fazer muita força para provar que merecem amor. Se alguém faz muita força, alguém vai fazer pouca, né? Vai fazer pouca. O homem menino, aquele que se sente fraco, que se sente inseguro. Só que ele não chega pra você falando que eu sou fraco, sou inseguro. Ele chega pra você com arrogância. Sim, tem que falar o que ele precisa fazer, mas falar não agrada. Exatamente, porque daí o que acontece, Josi? A controladora chega e fala, bota a banca, já que esse homem não faz e não lidera, porque ele é inseguro, a mulher vem e lidera, porque ela é criada pra fazer e pra liderar e vambora. Virar um trator. Só que quando ela fala pra esse homem, olha o tamanhão que ela fica enorme, né? É como se ela estivesse mandando em tudo. E cada vez que a mulher fala, esse homem se sente inferior. Por isso que ele odeia. Ele odeia que você fale. Só que se você não fala, ninguém fala, sabe? Ele odeia que você fale porque você parece muito a mãe dele. Parece alguém que é maior do que ele. Ou porque quando você fala, ele se lembra do quão inadequado, impotente e inseguro ele é. Só que ele não te conta isso, ele só fica arrogante. Porque quando a gente vai se defender, a gente vai no ego. E aí ele fica arrogante, ele começa a brigar com você. E às vezes ele começa a falar as maiores atrocidades pra você. Porque ele fica bravo. E ele não tem qualquer gerência sobre as emoções dele. Lembra? Ele tá todo machucado por dentro. E aí ele fala umas coisas horrorosas. E quando ele fala essas coisas horrorosas pra você, ou o silêncio também, que por muitas vezes é horroroso tanto quanto, você se sente humilhada, desvalorizada. Você se sente rejeitada. E você se lembra lá no seu inconsciente, do quantas vezes você já se sentiu humilhada, rejeitada e insuficiente. Quem sabe ele te critica, fala, cara, você é muito chata. Para de falar um pouco. Aí você se sente criticada, que é uma dor da sua infância. A dor é uma dor tão antiga, sabe? Que você foi tão criticada. E de repente aquilo que você fazia nada estava bom e você se sentiu insuficiente. Então, quando ele responde isso pra você, ele encosta em outra ferida sua. Então, vem comigo. Você veio de casa controlador, exigente, ele veio de casa inseguro. Vida real. O cara não lidera e a mulher chega pra controlar. Ela manda na casa, ela faz tudo o que precisa fazer. Sim, silêncio, aí sinto que eu sou uma bruxa, porque eu sou a única que fala. Aí você vira dona e tem que controlar essa coisa toda. E na verdade nem era o que você queria. Você queria era ser liderada. Só que esse homem não lidera e você também não se sente atraído e não atrai o homem que lidera. Porque o homem que lidera, ele quer uma mulher, não uma menina ferida. Então veja, a sinuca que a gente tá. A Josi vem, manda na casa. O homem vem e não gosta. Ele não gosta, apesar de que isso era exatamente o que atraiu ele aqui. Porque lembra que ele veio desequilibrado de casa? Assim como você veio desequilibrada de casa? Lembra que você veio desequilibrada de casa tentando fazer pra provar que merece, porque no fundo você tá desejando amor?
Aí, como você faz de tudo para merecer o amor de quem? Desse homem? Não. É uma programação. Se botar esse homem, se botar esse outro homem aqui. Cadê outro homem? Aqui. Outro homem. Tanto faz. A real é que você tá só respondendo a uma programação interna. Ou seja, você continua fazendo pro seu homem hoje, mandando na casa hoje, criticando esse homem hoje, ficando ansiosa hoje. Tudo isso que você tá fazendo hoje, porque de verdade você ainda tá olhando lá pro seu pai, pra sua mãe e desejando o amor deles. Sendo apenas uma resposta a uma dor que você carrega. E que já, sei lá, faz 20, 30, 40 anos que você continua fazendo mais do mesmo. Então, pegando aí, é tudo isso que você tá falando, tá descrevendo meu relacionamento, porém não consigo que ele aceite o término. Esse é um problema dele, Magda. E aí, tá? Que esse homem também veio quebrado de casa. Ele também se sente inseguro e tá com medo. E ele também tá desejando conquistar o amor de alguém. Só que ele não sabe como. E vai parecer que é de você. Mas de verdade, o que ele enxerga e a lente dele é porque ele ainda tá olhando pra lá. Pros pais dele. Tentando conquistar, ou tá com raiva, ou tá ironizando, ou tá julgando. Moral da história, um relacionamento com dependência emocional, vocês não estão se vendo. Vocês não estão se vendo, vocês estão de costas um pro outro. O que isso quer dizer? Você olha lá pra sua história pai e mãe, e esse homem também tá olhando lá pra história pai e mãe. Essa relação está fadada a não dar certo? Desse jeito não dá certo. Porque o que tem aqui junto, tá? As feridas que você carrega, mais as feridas que ele carrega. Tá vendo que é um relacionamento vocês quatro? E aí, ao invés de você se relacionar com ele, fica as suas feridas se relacionando com as feridas dele. Olha o pau que vai dar aqui. E agora, já entendi o que fazer. Pedir pra ele se ele quer curar junto comigo. O que fazer? Dani, você já vai entender. Já vai entender. Tá entendendo que é a mala que tá tretando? E o que é dependência emocional? Eu entro num relacionamento inseguro e crítica e insatisfeita, certo? E aí eu começo a projetar. Eu começo a olhar pra esse homem aqui. E eu começo a projetar nele as coisas que eu trouxe lá da minha casa. Eu começo a projetar as feridas nele. E aí, pra eu me sentir segura, eu preciso que você faça tal coisa pra mim. Pra eu me sentir ótima, eu preciso que você levante do sofá agora, senão eu vou te achar um bosta. Vamos, vai logo. Pra eu me sentir útil, eu preciso que você me agradeça, que você me aprove. Preciso que você me ame, mas então você tá fazendo o contrário, eu tô ficando com raiva de você. E eu começo a projetar nesse homem. E eu começo a depender. Ó a dependência. Eu começo a depender do que ele faz, de como ele fala, de como ele olha, do que ele pensa. Eu dependo de alguém que não sou eu para ver se eu vou ser feliz. Promete 1000 coisas para mudar, não muda. Eu aceito tentar e nada muda. A gente chega aqui. Vamos por partes. Então eu começo a depender desse homem e vice-versa. Esse homem começa a projetar nessa mulher as coisas que ele queria ter resolvido lá atrás. Ele começa a projetar os problemas dele. Se ele é inseguro, minha filha, ele vai ser inseguro. Não, ele vai virar o bicho com você. Ele não vai gostar, não. Não vai. Porque ele tá projetando em você feridas que são dele. E aí é o que a Dani tá falando aqui. A Josi tá falando aqui. Porra, então se é assim, eu preciso mudar e ele também precisa mudar. Não é?
E é o que muitas vezes a gente faz nessa relação, que essa relação é um caos. É um caos. Isso, a Josi perguntou, se um só olhar para essas dores, adianta? Adianta. Porque o que rola? Primeiro, a gente fica projetando as dores um no outro, né? A gente fica. Esse é o primeiro momento em que quando a gente tá cego, a gente não tá vendo o que tá rolando no nosso relacionamento, e a gente tá cegão, completamente cego. Projetando, achando que o problema é o outro, que a culpa é do outro, e nunca é a minha. Eu não olho pra mim. Até que a gente começa a se aprofundar, a gente chega aqui e começa a ver, eita, que eu sou um trator, hein? Eita, que eu tô com baixa autoestima, eu sou controladora, eu tô insatisfeita, eu tô vazia, a vida tá sem sentido, eu preciso resolver. Tô atraindo uns homens meninos aí, preciso cuidar de mim. E aí você começa a cuidar de você. Só que antes de você começar a cuidar de você, você encheu os pacová desse cara que ele precisava mudar. Quer dizer que ele não precisa mudar? Lógico que ele precisa. Mas olha como a gente é louca. A gente acha que se o outro mudar, tudo vai dar certo. Se o outro melhorar, tá vendo que eu ainda tô dependendo de como você vai ser pra ver o que eu vou fazer depois? Quando eu mando só um olhar, vai, você tá todo travado. Pergunta, por que você não foi embora então? Por que você ainda ficou? Por que você ainda tá acreditando? Esse é o seu jeito de confirmar a dependência emocional. Esse é o seu jeito de confirmar a humilhação, o seu jeito de confirmar a insegurança que existe dentro de você. Esse é o seu jeito de continuar mantida naquele padrão familiar ao qual você foi criada. Rafa, tem como uma primeira pessoa acorda pra vida, tá? O que tá rolando? As mulheres que, eita, então por que eu não vou embora? Ótimo, demos um passo, não é? Sair do ranço que eu tenho desse homem não quer dizer que eu não vou ter. E não quer dizer que ele não tenha que melhorar e fazer as coisas dele. Ele tem a bagagem dele pra resolver, não é? Mas por que você entrou então na vida desse homem? Porque a sua bagagem é aquela de cuidadora, de salvadora. Então você não pode ver um homem com uma mala desse tamanho que você já tem vontade de ir lá cuidar. É por isso que você não foi embora. Porque você foi criada, projetada, programada para continuar sendo salvadora. E enquanto você não resolve a salvadora em você, você não vai embora, ou se você for, você vai arrumar outro igual, parecido ou pior, ou vai se bloquear pro amor. E como que eu faço, Magda, para ir embora? Como que eu resolvo? É sobre isso que a gente vai falar aqui. A gente já mandou o homem fazer a terapia, ele não foi, né? Sabe por que o cara fala que vai mudar e não muda? Aqui nas internet da vida, você vai ver que o narcisista nunca vai mudar. Essa é uma forma muito... Ela é importante, tá? Mas quando a gente tá julgando e colocando o homem ou uma pessoa dentro dessa caixa, eu tô pegando a minha bagagem toda e falando, toma aí, ô narcisista, seu trouxa, você é péssimo. Eu sou ótima. Agora me responde aqui, se você fosse ótima mesmo, por que você ia se relacionar com esse aqui? Tá entendendo? Quando a gente começa a encaixotar todo mundo, a verdade é que a gente é a maior julgadora da história. A gente se acha melhor que os outros. E quem falou que você é melhor que os outros? Vamos desmistificar? Vamos tirar da nossa boca o narcisista? E vamos começar a ver que é um cara extremamente machucado? Um cara machucado. É um cara ferido. Que vai pro ego. Ele não enxerga um palmo na frente do olho dele. Assim como você não enxerga, porque tá até agora xingando o cara. Você ainda tá assim, ó, pro mundo. E quando eu tô assim pro mundo, eu não dou conta de olhar pro meu próprio rabo. E quando eu tô assim, e eu não tô julgando você, porque eu também já fui essa pessoa de ficar assim na cara de todo mundo, é uma parte do nosso processo de acordar pra vida. É ainda você presa nas suas feridas emocionais e ainda tentando salvar. Sabe por que você não vai embora? Porque você tá lá falando, vai pra terapia, amorzinho. Vai.
Você não foi embora porque você ainda está no mesmíssimo lugar dentro de você. Você só não viu, você só acha que o problema é ele. Sabe por que você acha que o problema é ele? Porque você, controladora, insegura, quer um cara nos seus moldes. Você quer um cara do seu jeito. E é isso que serve pra você. Quem é a vaca da situação nesse caso? A verdade é que é muito mais fácil, né? Que a gente quer alguém que encaixe perfeitamente com a gente. A real é que a gente é umas metidas do caramba e a gente quer que alguém venha e faça tudo do jeitinho que a gente quer. E mesmo se a pessoa fizer do jeitinho que a gente quer, a gente ainda vai dar um jeito de não gostar. Sabe por quê? Porque dentro dessa mulher ferida aqui, tem uma insatisfeita. Filha, você pode dar o mundo pra essa mulher que não vai tá bom. Você pode fazer de um tudo pra essa mulher que não vai tá bom. Você percebe o quanto essa mulher é tóxica? Olha que a Magda já mudou o discurso, já tô gostando. O problema é os dois, ótimo. Glória a Deus. Porém, só um olha, só um acha que não tá legal, aí fica difícil resolver. Isso também é verdade, Magda. Isso também é verdade. Porque daí o que aconteceu? Então, estamos dando passos, não é? Primeiro momento eu tô julgando o cara, ele é péssimo, horroroso. Aí agora já caiu a venda, eu já também tô vendo que eu não tô tão boa assim. Que é a hora que a gente começa a ver que a gente... Nossa senhora, eu tô bem tóxica aqui também, hein? Eu também tô meio tóxica aqui. Eu também sou meio narcisinha, né? Eu também quero tudo do meu jeito, né? Eu também explodo quando eu tô com raiva. Eu também falo umas coisas lá extra que não precisava falar. Eu também fico insistindo pra alguém que não tá afim. Eu também. Não largo o osso, né? Ai, as maravilhosas, né? Tudo maravilhosa. Aí você percebe que tem uma mala pra resolver. Porque o que você tava fazendo era projetar essa mala no outro. E estava aguardando, esperando, dependendo. Mulheres que se relacionam com narcisistas, vocês estão dependendo do que esse homem vai fazer com a sua mala, porque você não sabe o que fazer com ela. E você é tão perigosa que você jogou a mala no colo dele. E ainda a culpa é ele. E depois você vai ficar toda quebrada e vai botar a culpa nesse cara que foi ele que te quebrou e acabou com a tua vida, sendo que foi você que não resolveu a sua vida. E depois de ter toda a chance de ter resolvido a sua vida e prestado atenção que você tem várias questões assim, não, aí você vai lá, arruma outro, joga de novo a sua mala em cima da pessoa e ai, coitada de mim, eu sou uma grande coitada. E vai parecer uma vítima na vida. Narcisistas se relacionam com vítimas e as vítimas são extremamente perigosas. Então, mulher, vamos lá que eu conheço você. Ixi, eu já fui perigosa também. A hora que a gente acorda pra vida e fala, eita, que eu tenho que resolver um negócio aqui. Eu tô aqui pra levar mijada? Tô. Ai, graças a Deus. Essa mijada a gente vai andar 80 anos em uma hora. Porque, cara, como que a gente podia ter resolvido a nossa vida há muito tempo, sabe? Não é pra gente se doer, não. É pra gente pensar que a gente precisa ir logo pra esse lugar. Pelo amor de Deus. Porque daí a internet inteira... Presta atenção que eu vou falar aqui. A internet inteira ama xingar alguém. O que a internet precisa, gente? De um inimigo em comum. A gente precisa xingar uma pessoa só. Vamos linchar. Vamos botar a culpa em alguém. Porque daí assim... Nós ficamos livres do problema e culpamos alguém e fazemos uma patotinha para falar mal de alguém. E assim a gente não precisa olhar para o nosso próprio rabo. Por que que um homem fala que vai mudar e não muda? Gente, vocês estão percebendo que dói a gente perceber os nossos defeitos? A gente não se enxerga. Cada ser humano, a partir do seu olho, na sua perspectiva... Ele olha para o mundo e acredita que ele é ótimo. Nossa, eu preciso largar minhas malas, são várias. Desespero. Exatamente, Paty. Eu não acredito que ele é o único culpado, mas não resolve só saber disso. Não resolve, calma que estamos indo.
Por que é difícil soltar, deixar aí o que nos faz mal, Rafa? Absurdo. Ai, gente, sabe por quê? Porque nós viemos de casa aprendendo a sobreviver num caos. Aquele sentimento ruim de humilhação, de insegurança, de dor, de você não poder falar, de você não se sentir ouvida, não se sentir vista e nem amada, é um sentimento, por mais doído que seja, é conhecido. Você já sentiu isso muitas vezes. O nome disso são feridas emocionais. Você vem carregando há muito tempo aquela sensação. É como se fosse assim. Quando você era pequenininha, te apresentaram uma piscininha de cocô. Aí você falou, nossa, piscininha de cocô, né? Que estranho. Mas aí você a vida inteira nadando naquela piscininha de cocô. Aí você já acostumou com o cheiro, aí você botou umas florzinhas lá pra ficar menos feio, sabe? E você se acostumou com o caos, com o fedor. Tá quentinha, né? Por que que mesmo sendo ruim eu não vou embora? Porque o ruim é conhecido seu. É o que dói em você. Relacionamento é para nos despertar. Tão mal, chora junto, chora sozinho. Como pode sentir falta de uma coisa que fazia mal, maltratava, traía, mentia, meu Deus. Yasmin, porque esse cara mostrava para você a sua mala. Sabe por que você sente saudade daquele cara? Não é do cara que você sente saudade de você. Você sente saudade de olhar para isso aqui que é a sua mala. Quem que é essa mala? Apresento a vocês a sua mala nesse exato momento, tá? É a sua menininha. É a sua criancinha. Sua criancinha interior que tá lá machucada, se sentindo não vista, não tá se sentindo amada, tá insegura, tá com medo. Ela quer que você olhe pra ela. Só que daí você, ao invés de olhar pra ela, você acha que é ele o amor da sua vida. Quando na verdade é essa menina que tá falando assim, Yasmin, pelo amor de Deus, olha pra mim. Josi, Magda, pelo amor de Deus, Paty, olha pra mim. Sabe? Relacionamentos difíceis, dependência emocional, narcisista. É tudo um convite para você resgatar a sua menininha dentro de você. É hora de você curar as suas feridas, a sua mala. Porque se você não curar as suas feridas e a sua mala, de duas uma. Ou você vai viver um relacionamento muito difícil, ou você vai resolver ficar sozinha. Que é onde o mundo tá indo. Porque olha como o mundo tá. Os caras são tudo narcisistas, os caras não querem mais nada da vida, agora são tudo, não querem mais nada. Eu sou ótima, maravilhosa, quero tudo do meu jeito, mas não conta pra ninguém. Sou insegura, então a pessoa tem que fazer tudo do meu jeito. Então é melhor ficar sozinha e eu vou lá, trabalho, fico cada vez mais masculina. Ganho meu dinheiro, fico machona, fico doente, dor de cabeça, tô cheia de sintoma e achando que o problema é os outros e não eu. O sistema foi criado para você achar que o problema são os outros e nunca você. Porque é mais fácil. Por que o cara fala que vai mudar e não muda? Vocês acham que é fácil, gente, olhar para a própria mala? Vocês acham? Ah lá, o total bruta, carregando filho e casa nas costas. Exatamente, Yasmin. E ainda vai falar que é ótima. Eu sou ótima. Sendo que lá dentro ela queria que fosse exatamente o contrário. Gente, a gente nasceu para ser leve. A Josi, eu sempre acho que o problema sou eu. Esse também é uma outra questão, porque você foi tão criticada na sua infância e tá tão insegura consigo mesma que tudo você acha que o problema é você. Mas tem os 50% que é dos outros, né? Também. Eu acredito que vou ter um relacionamento saudável mesmo com 2 crianças. Ótimo. Falou até que faria constelação familiar e eu perdoava tudo que estava na minha cara, mentindo, apagando o celular escondido. Porque daí aconteceu exatamente assim. Conheci um homem e comecei a namorar ele. Depois de 5 meses já estava vivendo tudo que vivi no casamento em 34 anos. Larguei. Entende que se a gente não resolve a nossa mala, a gente é uma programação. Aí é como se a gente fosse uma engrenagem, assim, sabe? O match, ó. O match é exatamente aquele tipo de padrão de homem ali. Aí é só uma questão de tempo. 6 meses, 1 ano, você vai começar a ver que tá mais do mesmo, só mudou o nome. Depois você vai falar que o casamento é tudo igual. Não, minha filha, é o seu padrão familiar. É a sua crença que é igual.
Por que tem gente que vive relações incríveis e você não? Porque o seu padrão, o seu sistema de crenças, o seu sistema de valores, ele não tá bem ajustado. 3 anos nisso, sufoco, nem dormia à noite, ansiosa, com medo do que ia ver. Exatamente, Yasmin. Porque a Yasmin veio machucadíssima de casa. Magda disse, já fiz constelação, estou há 3 anos ainda tentando. Gente, se uma constelação resolvesse a vida do ser humano, eu cobrava mais de 1 milhão para fazer uma constelação. Constelação vem e explode a sua cabeça para você começar a enxergar outras coisas. O processo, ele é cumprido. Yasmin, o problema sou eu. Não eu inteiramente, 50% da questão é comigo. Mas o que é essa live aqui? E do que se trata o movimento Basta? É sobre você se indignar e falar assim, gente, pelo amor de Deus, eu preciso curar minha insegurança, eu preciso curar meus medos, eu preciso romper meus padrões, eu preciso viver outro tipo de vida, eu não quero mais viver isso aqui. Eu entendi que eu tô atraindo pessoas que tá foda. Oi, Adri. Tá foda. Então você precisa romper, você precisa dar um basta. E o que tá rolando nesse basta? Só você escrever no chat basta e entrar no grupo VIP, tá? Basta VIP. Lá a gente tem lemas diários, a gente tá vivendo constelações, meditações, a gente tá vendo aulas secretas. Porque uma constelação não resolve a sua vida, isso aqui é um processo de autoconhecimento. É como se você fosse entrar Ai, sabe quando a gente vai na loja e vai provar num provador? Entra num provador e dentro desse provador tem espelhos de todos os lados, em cima e embaixo. Você vai começar a se enxergar. E por que um homem fala que vai mudar e ele não muda? Porque dói se enxergar. Dói. Meu primeiro relacionamento durou 22 anos, o segundo 2 anos. Conheci a Rafa, tudo mudou. Incrível. Sim, um absurdo. Eu tô indignada, Rafa, porque terminou ele me agredindo em frente ao meu filho. Foi o fim, depois de 3 anos gota d'água, só assim. Até com medida protetiva pra me proteger dele mesmo. De volta pra isso, mais um dia. Basta, 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 basta. Eu entendi isso, tô no basta, porém estou cansada. Basta, quero aprender. Ótimo. Por que um homem fala que vai mudar e não muda? Minha senhora, você também falou que ia mudar. Você também falou que ia largar esse homem. O que você fez? Me conta. O cara falou que ia mudar, que ia ser diferente. Você falou que ia embora e não foi. Você falou que ia fazer diferente e não fez. Por quê? Por que você não fez diferente e tá cobrando que ele faça? Sabe por quê? Porque não é a coisa mais simples do mundo. Isso aqui tem a ver, tá? Com evolução espiritual. Tem gente, meu povo, tem gente que nunca vai acordar na vida. Que não vai, que não quer. Ah, que se lasca esse negócio de autoconhecimento aí, ó, que pegue fogo, não quero saber. Não vou. Vocês acham que é fácil olhar pra nossa insegurança? Dói. Dói a gente se reconhecer tóxica. Dói. A pessoa, para assistir uma live dessa do começo ao fim, como vocês estão fazendo aqui, a pessoa para participar de um movimento Basta, ela tem que ser, no mínimo, muito corajosa. Mas muito mesmo. Mas muito. Você acha que um cara que tá batendo na esposa, na frente do filho, você acha que esse cara tá afim de mudar alguma coisa na vida dele? Ou você acha que ele é só um cara reativo ao que tá dentro dele? Ele é um cara que se você encosta na mala dele, encostou na mala dele, ele estoura. Ele vai se defender. E ele passa a vida se defendendo como se ele estivesse na selva. Ele não sabe o que é uma conversa ou um ataque de um tigre, sabe? Ele é um cara reativo. Ele é um cara profundamente ferido. Gente, as pessoas mais difíceis do mundo, as mais difíceis, são as mais feridas. As pessoas mais insuportáveis, as mais julgadoras, as piores pessoas, são as mais feridas. Porém, quer dizer que a senhora tem que ficar lá, arrumando ferida dos outros? Por que a senhora tá lá, então, com esse narciso?
curando, tentando curar a ferida dos outros. Será que você é só a salvadora da pátria? Será que é só a fazedora em você? A real é que você já teve várias chances na sua vida de se ligar, de acordar pra vida, de falar, eita, que eu tô fazendo demais aqui, gente, esse negócio tá desequilibrado. Que isso? Você já teve outros relacionamentos, que você já podia ter se ligado. E adivinha o que aconteceu? Você não acordou. Você não viu. Relacionamento é o nosso calcanhar de Aquiles. É a hora que Deus pega a nossa cara assim, ó, e dá uma chacoalhada e fala, acorda! E aí? Você vai ser pra sempre reação às suas feridas ou você vai fazer diferente? Muitas. Isso que me machuca mais ainda. Como deixei chegar nesse ponto? Exatamente, Yasmin. Você tá me entendendo que é por isso? A Yasmin já teve várias chances de ter acordado pra vida e ter ido buscar ajuda e ter ido limpar, quebrar, romper, dar um basta nesses padrões. E ela não foi. Por que você acha que só porque você falou o homem vai? Cada pessoa tem um tempo, um timing na vida dela. Cada pessoa anda numa velocidade. Olha lá, Lu, acordei aos 38 anos. Ótimo, maravilhoso. Eu acordei com 28. Eu praticamente caí de uma altura enorme, porque o maior ego do planeta, né, a tóxica aqui, né? Caí e falei, gente, que isso? E ali eu comecei meu processo de autoconhecimento. Eu já conheci tantas versões minhas que só Jesus na causa. Só Jesus. Estragou todos os meus aniversários, natais. Meu filho chama de monstro hoje. Então... Mas quem que escolheu? É uma história difícil. Tem dor. Mas você entende que as pessoas mais feridas encontram outras feridas tanto quanto e fica uma ferindo uma a outra. Dependência emocional. Fica a Yasmin de um lado arremessando a mala dela, o outro arremessando a mala dela e fica os dois aqui e um filho no meio ainda, do meio da coisa e tomando partido ainda o filho. E é assim que continua o padrão familiar e repetindo, entende? Porque um belo dia você também era filha e estava no meio de um casamento que provavelmente não estava dando muito bom. E aí você aprendeu lá, tomou partido, resolveu escolher um lado para ficar. E aí você cresce e continua repetindo a história, só que agora você é a autora e o seu filho está assistindo. Então, dependência emocional é quando a gente entra numa simbiose, que não é nós dois se relacionando, é nós quatro. Aí vira aquele samba, sabe? Vira aquela simbiose completa. E você arremessa suas inseguranças nele, ele joga os medos dele em você, e aí você joga mais a sua carência nele, e ele joga a solidão dele em você. E aí ele fica bravo, explode, joga a raiva dele em cima de você. E aí você revira. Ai, vira essa coisa horrorosa. 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 Ferido eu sabia que ele era. História mega triste. Pai se suicidou quando ele tinha 14, a mãe faleceu de câncer com 15. Fiquei tentando cuidar, salvar, corri, fiz tudo. E de novo, nos separamos. Fui insuficiente. Isso. Paty, ó a salvadora ali. Ó aquela que se sente insuficiente, aquela que foi muito criticada, aquela que tem baixa autoestima, se desvaloriza, se humilha, se diminui. Não sabe o seu próprio valor. Repeti a história da minha mãe e ele é igual ao meu pai. Rafa do céu, que medo, quero sair disso, preciso. Estão entendendo? Estão entendendo o que é padrão familiar? A Paty, tentei salvar ele e me perdi, ressuscitando aqui, entendeu? Gente, o dia que a gente troca esse óculos, finge que você tirou aí, finge não, tira o óculos, vamos colocar um óculos novo. Esse relacionamento difícil que você tem aí, de dependência emocional, eu sou a que quer mudar criticando, estão entendendo? Queria ele mais atencioso e gentil. Sim, amorzinho, eu preciso que você me dê aquilo que meu pai e minha mãe não me deram. Eu preciso que você me dê a atenção, o amor e o carinho que eu sinto que eu não recebi na minha infância. E se você me der, eu não vou saber nem o que fazer com isso, porque eu sinto que eu nunca soube receber. Eu só sei dar. Eu desequilibro a troca. Eu dou demais, eu não sei receber. Criei meus filhos nessa guerra, me arrependi. Meus filhos ficaram sequelados. Hoje luto para repor a confiança dos meus filhos.
é esse negócio aqui. Dependência emocional é esse negócio aqui, que tem a ver com padrões familiares, que tem a ver com feridas emocionais. Vocês estão entendendo como o buraco é mais embaixo? Eu só pedia respeito, segurança, carinho e fidelidade. Ou seja, eu só queria respeito. Eu não queria ser abandonada. Segurança, eu não queria ser traída. Carinho, eu queria amor e recebia rejeição e fidelidade. O básico para quem? Eu sei que é o básico. Mas se eu não vim com esse básico de casa, esse kit de casa, o que eu vou encontrar no mundo? Pessoas que não me dão o suficiente. Se eu me sentir insegura lá na minha casa, eu vou encontrar no mundo relações que me deixam inseguras. Se eu desconfiei de alguém lá em casa, é natural que eu vou encontrar alguém para eu ficar desconfiada também. Se eu me sentir rejeitada, insuficiente lá para minha mãe, porque eu era muito criticada, é natural que eu encontre um homem que agora vai ficar olhando para mim e me criticando. E vai tirar sarro de mim, e vai falar que eu tô gorda, que eu tô feia. Sim, total abandono e rejeição desde criança. É lá que tá o ouro, tá me entendendo? É lá que tá a dor e eu preciso voltar lá para resolver, porque senão aqui no mundo das relações eu vou reproduzir. Tudo que você tá vivendo no seu relacionamento hoje é uma reprodução de todo o seu mundo interno, de tudo que você carrega dentro. Se suas relações são muito quebradas, é porque você tá quebrada. E aqui no Basta que nós estamos falando assim, gente, cansei, Deus, Jeová, sei lá o nome que eu quero chamar, eu cansei. Eu tô cansada dessa vida, eu tô cansada de viver desse jeito. Ele fazia isso. Quem vai te querer com 36 anos, velha, gorda, não tem ninguém, amiga, acabava comigo. Então, acabava comigo ou eu já me sentia acabada? Vou dar um exemplo. Sabe uma pessoa que foi magra a vida inteira? Imagina uma pessoa que foi magra a vida inteira. E de repente você chega pra essa pessoa que foi magra e você olha pra ela e fala assim, eita, você tá gordinha, hein? Ela vai falar assim, achou? Ah, tô nada. Ah, só 2 quilinhos aqui. Agora, pensa a pessoa que foi gordinha a vida inteira. Chega pra essa pessoa e fala, você tá gorda, hein? Não é uma dor tremenda? Porque ela já viveu essa dor a vida inteira. A hora que alguém fala, pega nela. Sabe? Dói na gente. Porque a gente morre de medo que as pessoas digam pra gente, falem pra gente aquilo que a gente já pensa sobre a gente. Porque se eu não me sinto velha, se eu não me sinto gorda, se eu não me sinto feia, você pode falar o que você quiser pra mim. Eu não me sinto assim. Eu não sou feia, eu não sou gorda, eu não sou nada disso que você tá falando. Agora, se eu já acho isso de mim, eu vou me sentir o quê? Humilhada. Humilhada. Vocês estão me entendendo? Que o que a pessoa falou pra você lá era para reforçar a sua ferida de humilhação. E novamente, mais uma vez, você se sentiu humilhada. E mesmo sendo humilhada, você não entende porque você foi embora. Sabe por que você não foi embora? Porque a humilhação é a sua piscininha de cocô. Você tá acostumada. Sim, eu já tava quebrada, por isso aceitei todo o absurdo dele. Migalha, né? Migalha. Tá acostumado com o pouco, tá acostumado com a humilhação, tá acostumada com a rejeição. Por quê? O que é esse acostumada? É a sua mala. São as suas feridas emocionais, são as suas dores. E aí você tá jogando pra ele, ai, pelo amor de Deus, vai lá fazer uma terapia, ver se você dá um pouco mais de amor pra mim. Vai lá fazer uma terapia, ver se você dá um pouco mais de atenção pra mim. Vai lá fazer tal coisa pra ver se você olha melhor pra mim. Oi? Inclusive, se esse homem for lá mesmo fazer terapia, ele vai terminar com você. Porque você se sente tudo isso e agora você quer que eu te diga o que você se sente? É você que tem que se sentir assim. Meu pai fazia isso comigo. E vive traindo todas as mulheres, agredindo, usando sem responsabilidade nenhuma. Viu? É a piscininha de cocô, é conhecido. Tava nadando no cocô de braçada. Ótimo. E por mais que seja doído a gente começar a se ver nesse lugar, é libertador também. Sabe por quê?
Porque se tá comigo, se é sobre mim, eu dou conta de resolver. Eu dou conta, só preciso achar o lugar certo, que é aqui dentro do basta. Não vai ser um dia, uma coisa que você vai fazer que vai resolver sua vida. É um processo, você tem que começar a se apaixonar por conhecer quem você é. E aqui a gente fala de um jeito assim, ó. A gente tava nadando de braçada no cocô. Porque não é pra gente ficar se doendo, se mordendo, se matando aqui, sabe? É real. Eu também nadei de braçada no cocô. Nadei. As pessoas só dão o que elas têm. E você só recebe também aquilo que você conhece. Eu tenho certeza absoluta que já passou alguém incrível na sua vida. Que você pensou, gente, era tudo que eu precisava. Esse homem, gente, era tudo que eu precisava na minha vida, mas eu não gosto dele. Ai, não gosto. Ai, não dá. Era tudo de bom, mas assim, não ia. Ai, o sexo não rolava. Ai, não vai. É ou não é? Vivi 34 anos no mar de cocô. A Yasmin, 2 vezes, apareceu 2 santos maravilhosos pra vida dela, que era tudo que ela desejava. Só que aí não dá química, sabe por quê? A química é o match das feridas, é o match das malas. Minha filha, isso aqui é um fogo. É uma coisa que queima. Pega fogo. Aí a hora que bota lá um homem decente do seu lado, não pega fogo, sabe por quê? Ai, nada a ver. Não é. É que as suas feridas, você foi criada pra ser humilhada. Aí vem um homem querendo te tratar bem. Você nem sabe que roupa que você coloca ali. Você nasceu pra dar, fazer. Chega um homem querendo ser carinhoso e amoroso com você. Você chega quase e vomita. Nossa, não passou um, foram vários. E eu dispensei. Pois é, Paty. Vou falar uma coisa que vai doer, tá? Me tratava que nem uma rainha e eu achava que não merecia. Tá entendendo, piscininha de cocô? Ai, eu não sei nem o que fazer com isso tudo. Então, eu prefiro aquele outro que me dá pouco. Então, se um se curar, a tendência é terminar. Josi. Então, aí o que vai acontecer, tá? Vamos pra essa. Então, já entendi, Rafa, tem minha mala, tem minhas coisas pra fazer, já entendi, já tô no basta, já tô começando aqui, já vou começar a resolver minha vida, já vou começar a me apaixonar por gostar de mim e me conhecer. Ótimo. Eu comecei e o cara nem tchum. O que vai acontecer nesse relacionamento? Primeira coisa que vai acontecer, que você vai começar a enxergar tudo com muito mais clareza. Tá? E vai começar a te dar um ódio. Vai começar a te dar um ódio. Você fala assim, gente, que merda que eu tô fazendo na minha vida? O que eu tô fazendo aqui? Que isso? Que loucura é essa? Aí depois você vai caminhando. E aí você vai olhar pra essa pessoa, pra as situações e falar assim, olha, tô me sentindo humilhada de novo aqui. Nossa, tô me sentindo abandonada de novo. Olha a minha rejeição aqui. Aí você vai sentar com a pessoa e vai falar, ó, eu não quero mais que você fale assim comigo. Não, eu não vou mais entrar nessa bronca aqui, não. Não vou. Não quero. E você vai ficar cada vez mais broxada desse cara. Cada vez mais. Cada vez você vai querer fazer menos. Menos. Porque o que rolou ali? Qual era o match? As malas, minha senhora. A mala. Só que quando você começa a curar a sua mala, é como se você começasse a soltar a mala. Você vai ficando mais leve. E aí você olha pra mala do outro e fala, ai, que saco. Não, ai, que preguiça dessa, não. Lá vem o cara de novo tendo aquela reação insuportável. Sabe quando você começa a sentir que você tá broxando da pessoa? Você fala, não, Deus me livre. Isso. Lá, Josi, já tô sem tesão, mas ainda sem vontade de deixar. Você tá no processo, Josi. Continua. É meio esquisito. Você vai parecer que tá se arrastando, mas aproveita esse tempo pra você evoluir rápido, o mais rápido possível.
Usa no bom sentido a pessoa para você identificar suas feridas. Josi, você entrou no Basta, né? Porque toda terça a gente tem o Habla, a gente sai falando e eu vou conversando com vocês para conseguir identificar as feridas de vocês. E aí, minha filha, que é o quê? Que daí você começa a broxar desse cara, você começa a gostar mais de você, você começa a não dar mais tanta importância para ele, você começa a ir pra sua vida. Mesmo que você ainda não foi embora. Aí, ao invés de você só ficar falando, que esse homem precisava disso ou daquilo, você já cansou. E esse homem começa a olhar pra você e fala assim, gente, o que aconteceu aqui? Se esse cara gosta de você pelo que você faz, provavelmente ele vai embora. Ele vai querer vazar. Porque você vai parar de fazer tanta coisa pra ele, sabe? E vai perder o benefício. Vai perder o benefício, aí ele não vai gostar e vai ficar ruim e vai querer ir embora. E não é nem que ele não gosta, é porque ele tá lá na ferida dele e é isso que ele tem pra oferecer. Ou ele vai olhar pra você e falar assim, você tá diferente. O que tá acontecendo? Porque a mulher, e o homem também, que faz terapia, ela vai ficando diferente. Aí ela vai ficando mais bonita, ela vai começando a gostar mais dela, ela começa a se arrumar melhor, ela começa a ter uns papos melhores, ela começa a cortar pessoas da vida dela. Paty, é só escrever Basta, vai chegar no seu direct um link, é só entrar no grupo Basta VIP. E aí o homem começa a olhar pra essa mulher e começa a falar assim, o que você tá fazendo? E, gente, pessoa que se gosta, pessoa que tem autoestima alta, essa pessoa brilha diferente, ela tem um sex appeal diferente. E aí, esse cara, olhando pra você agora, fala, gente, não posso perder essa mulher. O que você tá fazendo que eu também tô precisando? Porque ele começou a sentir que você não tá mais interessada nele. Ela começa a ter outras atividades, fica mais bonita, um brilho diferente, exatamente. E aí esse homem começa a olhar e fala, gente, que isso? Aí você entende que não é mais uma chatolina mandando esse homem fazer terapia. Não é. Porque você tá mandando ele fazer, você é só a mãe dele. Chatona. Não, você foi lá e foi cuidar da sua vida como uma mulher, porque você não é mãe de ninguém, você não é mãe dele, né? Se for mãe é só dos seus filhos. Engraçado que eu vejo isso quando eu tô solteira. Quando eu tô namorando parece que apago. Sabe por quê, Sibeli? Porque dentro do relacionamento a verdade vem à tona. Quais são as verdades? As suas feridas emocionais. Porque as suas feridas no relacionamento são tocadas. Quando a gente tá sozinha, a gente fica muito ótima. É muito fácil ficar bem sozinha. É fácil mesmo. A vida é mais fácil sozinha. Relacionamento é um desafio. É desconstrução. E aí, que quando você começa a cuidar da sua vida e sai desse lugar de mãe, de um homem crescido, ele começa a olhar pra você e falar, cara, que mulher top que eu tenho do meu lado. Gente, que isso? Eu vou ter que me virar nos 30 pra não perder essa mulher. E aí ele se sente motivado a querer também. Só que aí vai acontecer uma coisa. Lembra que você começou a fazer terapia e se autoconhecer há mais tempo? Você vai estar uma passadinha na frente dele, sabe, no autoconhecimento? Às vezes vai dar uma broxada que você vai olhar e falar, ai, gente, não era pra ele estar brigando mais por causa disso. Ai, não era pra ele estar triste mais por causa disso. Ele me chamava de mãe. Olha lá, a Cleide. Meu atual e ainda marido não era de ficar me observando tanto, até mesmo ficar de olho no meu celular quando está na estante. Não era assim, estou no silêncio e isso está mexendo com ele, não sei o que. Quando algo na gente muda, naturalmente muda o outro que está perto da gente. Muda o comportamento do marido, muda o comportamento dos filhos. Por quê? Porque você mudou. E minha filha, se somos capazes de gerar um ser humano dentro da nossa barriga, a gente pode gerar o que a gente quiser na nossa vida. É que a gente não acordou para a vida ainda e saber que a gente pode criar a nossa realidade. Só que antes de criar a realidade,
A gente precisa descer do salto, parar de julgar todo mundo, reconhecer nossas feridas, botar a nossa sandalinha de Jesus, ir pro nosso lugar na nossa família, fazer as pazes com a nossa mãe, com o nosso pai, com as nossas feridas, se libertar de padrões familiares, recuperar forças que foram perdidas no caminho, sair da piscininha de cocô, se lavar, porque vai estar fedida, sabe? Já vai estar embaixo da unha o cocô, assim, sabe? Dentro da orelha. Vai ter que limpar. E é tudo isso que nós estamos fazendo no Basta. Tem algo nascendo que vai se chamar academia emocional. Sabe por quê? Porque a gente treina o nosso corpo, né? A gente estuda. E por que a gente não treina o nosso emocional? Por que a gente não faz uma academia emocional um pouco todo dia? A sugestão é mulheres que querem acordar pra vida, que querem sair da piscininha de cocô. Com a linguagem assim, desse jeito, que é assim que funciona. Aqui, academia emocional é para você ter acesso fácil. Acesso fácil aí no seu celular, na sua medida, no seu timing. Para você transformar a sua vida. É libertador mesmo, Tamires, quando passa por esse processo. Sem inteligência, controle emocional zero, não vai funcionar, você entende? Como que eu vou ter um relacionamento bonito se eu tenho zero controle emocional? Se na hora que eu venho, vomito e já respondo. Se na hora que eu fico brava, sai de perto. Ou eu me fecho, faço biquinho e fico em silêncio. Cara, tá se relacionando igual uma criança. E lugar de criança é no parquinho. Mesmo sem ter feito constelação ainda, será que funciona? Josi do céu, claro que funciona. Mulher do céu, confia. Vem comigo, tá? Porque as mulheres trator são tudo ansiosas, são tudo acelerada, impaciente. Aqui você vai ter que ter paciência, sabe por quê? Porque é hora de você ser gentil com você. É hora de você ser paciente com você. Então, o que tá rolando no Basta? Você vai entrar, eu faço constelação, sim senhora, tá, Fábio? A gente vai entrar, todas as aulas que estão rolando aqui, as lives, as aulas secretas e tudo que vai ter lá dentro, especialmente quando eu abrir mesmo as vagas para academia emocional, você vai ter um acesso aí no seu celular para você assistir o que você quiser, na hora que você quiser e ainda participar dessas aulas que são só para nós, só as mulheres fechadas, as que estão com a gente. E é importante que você seja gentil no processo, porque isso também faz parte do processo de você se tornar uma mulher feminina que tem a santa paciência. Aí nós vamos desenvolver. E tudo isso baseada na constelação, nos movimentos sistêmicos. Se você tá pronta, se você decidiu dar um basta na sua vida, se você tá disposta, você cola aqui comigo. Você cola aqui que nós estamos indo para um lugar assim, sem precedentes. O nome do que vai acontecer aqui é liberdade. Porque a diferença de uma criança para uma pessoa adulta é que nós, enquanto ainda crianças, carregando nossa mala e achando que a culpa é do mundo, a gente só parece... A gente parece que faz as coisas por obrigação. A gente parece que faz as coisas assim que a gente não tem saída, sabe? Ai, ó, sim. Rafa, percebo que atrai o mesmo padrão de relacionamento. Pessoa ciumenta e controladora. Preciso muito quebrar o ciclo. Sim, maravilhosa. Era esse o ponto que eu queria chegar com vocês. É a hora que você traz pra si a sua vida. E é você que agora tem o poder de resolver isso. Porque você tava esperando era do homem, que ele tinha que fazer mais 300 coisas. Aí se o homem não faz, parece que sua vida não progride. Mas não progride por quê? Porque é você que tem que tomar a vida na mão. Pra você cuidar de você e se sentir livre pra tomar a decisão que você quiser. Porque você tá aí nesse relacionamento, mas você nem queria estar aí. Ou seja, você não é livre para escolher nada da sua vida. Você tá falando e achando que você é livre, mas você não é. Porque você deseja uma coisa e tá fazendo exatamente o contrário.
Sou o macho da relação, eu era. Cansei, quero ser mulherzinha. A mala tava pesada demais, maravilhosa. Eu vejo minhas dores e meus erros, mas não consigo enxergar que é melhor terminar. Então, tô meio perdida ainda, mas enxergo. Josi, ótimo. É aqui que você só entendeu. Nossa, eu desejo uma coisa aqui, mas eu ainda tô fazendo o contrário. Por quê? Porque eu não sou livre pra fazer o que eu quero fazer. Pergunta, pra gente finalizar essa live aqui. Diferente de quem você vai ser se você viver um relacionamento incrível. Diferente de quem da sua família? Escreve aí no chat pra mim. Diferente de quem? Da história de quem? Talvez você vá ser a primeira da sua família a viver um relacionamento bonito. Ele era tudo que eu não queria. Por que eu fiquei 3 anos, Rafa? Porque você não é dona de si. Porque você está sendo guiada por um padrão familiar. Diferente dos meus pais, de todo mundo, da minha mãe, da história da minha mãe, de todos da minha família. Todas, tia, prima, avó. Estão entendendo? Vocês estão aqui para despertar, gente. Vocês estão despertando. Vocês são a primeira da família a querer as coisas diferentes. Vocês sabem o preço disso? Vocês vão ter que se libertar de um monte de coisa, porque é como se tivessem cordinhas no pescoço de vocês. Toda vez que você tá indo em direção a algo, a cordinha te puxa de volta, porque qual é a sua referência? Tudo que veio antes. O que você olha lá pra sua família? Imagina que você tá olhando pra sua família. Aqui em cima tem meu sistema familiar, ó, tá vendo? Minha árvore genealógica, eu tô aqui embaixinho, aqui, ó. Essa sou eu. Mãe, pai, toda a família. O que você encontra quando você olha pra sua família? Casamentos lascados, traições, dívidas, povo sem dinheiro, medo, terror, mulher calada, mulher que não pode nada, homem que foi pra guerra, morreu e aí a mulher teve que lidar com 300 filhos sozinha. É possível o marido imitar o meu pai, mas você não tem a dúvida, você estava buscando era um pai, porque provavelmente você tem ranço dele. Ranço do pai, aí você vai lá e encontra um homem para reproduzir a história, para ver se você faz as pazes com quem? Com o seu pai. Ah, Fábio, eu sinto que eu vivo a mesma vida que a minha mãe. Vocês estão entendendo? Meu ex era o meu pai, estão entendendo? Que tudo é sobre a sua programação, tudo é sobre a sua família, tudo é sobre aquilo que você viveu, experienciou lá e o que você não curou, você vai repetir até curar ou até desistir. Ah, mas como a gente não é mulher de desistir, não, nós vamos curar. Avançamos. Pra quem começou essa live aqui com o povo falando do Narciso botando a culpa nos outros, nós estamos aqui nesse lugar falando que o ex parecia o pai. Vocês estão entendendo que isso aqui é libertador? Então, o que eu estou fazendo? Fazendo assim com a minha mão. Aí você vem e pega na minha mão e fala, Rafa, eu vou. Eu vou. Eu vou. Gente, meu pai amava meu ex abusivo. Olha, sabe quando me toquei? Meu pai presenciou o momento também, caos. Percebi que estava vivendo a vida da minha mãe. Paty, maravilhosa. Eu vivo a vida do meu pai, por tanto medo de reproduzir as ações da minha mãe. Sim, maravilhosa. Ele foi embora hoje. O meu também. Eu acho que tem um ranço da minha mãe. Ótimo, eu preciso urgente da ajuda da Rafa. Ótimo. Parece que depois que acordamos queremos mais é viver do que estar apenas vivas. Prestem atenção. Vocês escreveram aqui. Nossa, parece que eu tô vivendo a vida do meu pai. Nossa, parece que eu tô vivendo a vida da minha mãe. Nossa, mas eu tô reproduzindo a história de não sei quem. Vocês estão entendendo que a vida que vocês estão vivendo é um destino familiar? Não o seu destino? Você tá vivendo uma história conhecida de todo mundo, em repetição. Você já teve a sensação de que você tava... Claro que tem conserto, Yasmin, em nome de Jesus. Consertei minha vida, agora eu tô aqui ajudando a consertar dos outros. Eu não quero ter ranço da minha mãe, não quero julgar ela. Ótimo. Ou seja, aqui é a sua chance de você se libertar com o amor do destino familiar. Você já teve a percepção que você estava vivendo a sua vida? E de repente você olha assim pra sua vida e fala, cara, não acredito que eu tô vivendo isso aqui. Parece até que é mentira as coisas que você tá vivendo, sabe? Vocês já tiveram essa sensação? Nossa, eu tive muitas vezes. Eu tava lá vivendo e falava, gente, não. Chega, arrepiei.
Vocês já tiveram essa sensação? Você tá lá vivendo, aí a pessoa começa a ter uma reação lá, você fala assim, meu Deus, da onde tá vindo isso, cara? Que isso? Esse é o sinal. Opa, tô vivendo o destino de alguém que não é o meu. Eita, que eu tô vivendo a história de alguém que não é a minha. Porque quando você tá vivendo a sua história, o seu destino, minha filha, uma sensação tão boa. Nossa Senhora, é um negócio tão gostoso de viver. Porque daí é a sua vida. Agora, se você tá lá vivendo de novo a vida do seu pai, e o seu pai, que provavelmente estava vivendo a vida do vô, e se você tá lá vivendo a vida da sua mãe, que estava vivendo a vida da avó, que estava vivendo a vida da trisavó, você tá vivendo a vida de quem? Desse jeito, vivendo o destino da minha mãe. Eu tô nessa. Não acredito que eu tô vivendo nisso. Magda. Exatamente. Então você liga o sino. Bate o sino aí, ó. Vrum. Por quê? Cara, eu tô vivendo um destino que não é o meu. Se eu tô vivendo um destino que não é o meu, é o destino familiar. Se eu tô vivendo um destino familiar, é porque eu tô presa nos meus padrões familiares. Se eu tô presa nos meus padrões familiares, é porque eu tô ferida. Se eu tô ferida, é porque eu preciso curar. Se eu quero curar, eu tô no basta. Mas não adianta você querer correr. Que agora passou 30, 40, 50 anos aí, no mesmo lugar, e agora você quer acordar amanhã aparecendo outra pessoa. Isso não vai acontecer. Rafa, meu pai era psicólogo, meu melhor amigo, meu mestre, ele faleceu faz 2 meses. Minha mãe é uma narcisista. Olha como julga a mãe. Então eu me sinto num lugar e não estou entendendo. É meu namorado. Ai, não entendi o final aqui. Mas tá entendendo o julgamento da mãe? Já chamou a mãe de narcisista, já tá apontando o dedo pra mãe. Isso aí é cagar com a vida, tá? Ele é igual ao meu pai mesmo, calado e distante emocional. E eu como a minha mãe, crítica. E ele faz pouco pela relação. Olha, a gente julga tanto a nossa mãe que a gente vai lá e dá um jeito de arrumar um homem que pra gente se sentir igualzinha a ela e ficar chata e louca igual ela, pra gente ser julgada igualzinha a ela. É como se na vida a gente estivesse dizendo assim, mãe, eu achava que eu era melhor que você. Mas eu descobri que eu não sou, porque eu tô aqui vivendo a mesma coisa. E tô igual a você. Ah, Magda, eu sempre me pergunto, tem que ter mais que isso. Estão entendendo? Estão entendendo? Mas, Rafa, por que um homem repete a vida de um homem que não é da família dele? No caso, meu pai. Porque as dinâmicas familiares, gente... Ó, eu não sou sua prima, eu não sou sua irmã, eu não sou parente de ninguém daqui. Mas vocês acham que a gente é meio parecida? Vocês acham que a gente é parecida? Nós estamos tudo no mesmo lugar. Olha a dinâmica. Um monte de mulher machucada, ferida, trator, controladora, insegura. A gente é tudo parecida. Como que um homem vai ser parecido com um homem que não é da família? Porque é dinâmica familiar. Provavelmente a dinâmica do pai e da mãe dessas pessoas eram parecidas. Entende? Nós não somos tão diferentes assim, não. A gente só nasceu em lugares diferentes. E a gente carrega as feridas muito parecidas. Ou seja, a gente tem bastante coisa para fazer. E a gente não tá com pressa. Já passamos 30, 40 anos dormindo com o olho vendado. Agora a gente acordou pra vida. Olha que linda a mãe da Paty. Minha mãe me falou que eu não precisava viver isso. Que eu sou livre. E ela não. Uma bichinha sofrida que dó. Que só. Mas me apoiou nesse processo. E é isso. Isso é uma frase de constelação. Que é quando a mãe olha pra filha e diz: filha, esse é o meu destino, não o seu. Vai viver sua vida. Vai. Você pode escolher outras coisas. Deixa isso aqui comigo. Paty, sua mãe é uma maravilhosa. Em nome de Jesus. O pai dele é grosso, mas não agressivo como ele. A mãe não abre a boca. O meu oposto, que vou pra cima, se me fere. A mãe não abre a boca. O meu oposto, que vou pra cima, se me fere. É porque você teve um pai e uma mãe diferentes do pai e da mãe da sua mãe. E lá vice-versa. E são várias dinâmicas, tá? São várias dinâmicas que aqui não vou conseguir te mostrar isso com muita clareza. Ô tristeza, quero sair desse sofrimento, quero voltar pra mim. Cansei de ser mãe, saí desse lugar e agora enxergo tudo, porém só quero ir. Como faço pra ir? Só falta isso. Como que eu faço pra ir então? Rafa, eu quero mudar, já entendi, eu quero mudar.
Ótimo. Eu tô lá no grupo Basta VIP, certo? No Basta VIP, essa semana eu vou começar a falar da academia emocional. Entra na academia emocional, porque lá você vai ter acesso a várias aulas, a movimentos sistêmicos, a diagnósticos sistêmicos, você vai ter acesso a várias coisas, tá? E isso, ó, cabe em qualquer bolso desse mundo. Em qualquer bolso desse mundo. Então você entra, lá vai ter manual pra você se libertar da dependência emocional, lá vai ser esqueça o ex em 10 passos, lá vai ter aula pra cacete pra você saber, lá vai ter mini curso das constelações familiares, lá vai ter aula secreta, lá vai ter meditação, lá vai ter o que você precisa. Nós vamos revolucionar essa vida, tá? Nós vamos revolucionar. Então o que você vai fazer agora? Eu vou fechar a live, já vou ligar a música aqui. E você vai aonde? Lá no seu direct, entra no grupo do Basta. Todo dia de manhã vai chegar algo lá pra você. Essa semana eu vou começar a falar da academia. Academia emocional. Quero manual, quero esquecer o ex, quero constelação, quero tudo pra me curar. Ótimo. Vai estar tudo lá pra você. Vai estar lá. Quando eu abrir a academia, entra. Gente, vocês não estão entendendo o que vai ser. Eu não posso falar ainda. Mas vai ser uma coisa assim... Pra revolucionar. Pra revolucionar. Porque eu tenho um tesão. Piro em gente. Eu admiro gente que resolveu querer mais da vida. Eu admiro gente que busca mais da vida. Eu admiro mulher que se desconecta daquelas feridas todas. E que vai pra vida, sabe? E que depois volta e fala, caralho, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Sabe por quê? Porque foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Eu vinha vivendo o destino familiar. Eu me formei em Direito, eu fiz pós-graduação, eu fiz mestrado, eu dava aula em faculdade de Direito do Trabalho. Eu era aquela que tava vivendo um destino. Eu odiava trabalhar no trabalho que eu trabalhava, e depois de 10 anos de faculdade. Eu tinha um status, era puro ego. Eu odiava ir trabalhar. Eu fiz aquela formação toda, e eu sou muito grata por ter feito, sabe? Mas era essa sensação. Tava desencontrada, Yasmin. Eu vivia a minha vida e falava, gente, que isso? Eu me lembro de um dia, eu sei, era quarta-feira, era uma quarta-feira. Eu tava lá no escritório que eu trabalhava e eu falei em voz alta, Deus, não é possível que eu nasci pra fazer isso. Não é possível. Porque eu odiava aquilo. Eu odiava. As minhas relações não faziam sentido. Vou botar a música de volta. As relações não faziam sentido. Eu não sabia o que estava acontecendo. E aí o tempo ia passando. E eu comecei a rezar e pedir, Deus, pelo amor de Deus, daí tem que ter outra coisa, mas eu não sou boa em nada, Deus, eu não sou boa em nada, pelo amor de Deus. 7 anos depois eu tô aqui, ó. Abrindo uma academia emocional. Abrindo uma coisa que vai revolucionar a vida de muitas mulheres. Porque revolucionou a minha. E eu não quero que você bata a cabeça igual eu bati por aí. Você não precisa se lascar igual eu, não. Aqui você vai encontrar tudo. É por isso que eu tô criando um lugar seguro que você encontra tudo. E também não precisa ser, pá, um tiro na cara que você vai ficar mal. Tem que ser bom. Tem que ser gostosinho. Ainda tem que tirar um sarro da piscina de cocô, entendeu? Não é pra você ir embora pesada, doída. Nossa, meu Deus. É pra você ir embora sabendo que, cara, vai dar tudo certo. Vai funcionar. E isso aqui não é motivacional, não. Eu tô velha, mas enfim, antes tarde do que nunca. Mas passei uma vida errando. Mas eu tenho a mesma sensação, Josi, que eu acordei com 27 anos e eu penso, caralho, se eu soubesse das coisas antes, meu Deus, como eu teria feito escolhas muito melhores. Eu teria feito escolhas muito melhores. Mas eu vou começar a escolher agora, né? Porque só temos uma vida pra viver, então eu vou fazer alguma coisa de bom com ela. E sem atropelo, sem morrer no caminho, sem desesperar, nada. Segue o fluxo. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei como precisa ser feito.
Eu acho que eu faço isso pra minha Rafinha do passado, sabe? Então bora. Bora, minha senhora. Bora pro basta, pelo amor de Deus. Tchau, piscina. Tchau, desgrameira. Nós vamos por partes, tá bom? Eu vejo todas vocês no basta. E eu quero todas vocês na academia emocional, porque nós vamos fazer alguma coisa boa demais nessa vida. Tá bom? Beijo. Tchau.